acabamos esvaziando a verdade bíblica para que ela caiba dentro do raciocínio do ser humano. Mas eu acho que vale a pena nós falarmos um pouco sobre o que é livre-arbítrio. O homem tem liberdade para decidir, mas o livre-arbítrio quer dizer uma vontade não influenciada por nada, inclusive o pecado. E isto nenhum homem tem. Apenas Adão, antes da queda, teve livre-arbítrio. Quando ele resolveu desobedecer a Deus, não tinha influência nenhuma em seu coração que o impulsionava ao pecado. Não havia uma ordem estabelecida, um mundo caído. Ele ouviu simplesmente a sugestão de sua esposa e sem nenhuma influência maligna em sua vontade, ele decidiu. O que o homem tem hoje é chamado de livre agência. É a liberdade que ele tem de tomar decisões dentro desta sua vontade já escravizada pelo pecado. Então, o que a Bíblia afirma? Que Deus é soberano, que Ele faz o que Ele bem entende, e que o homem é responsável pelos seus atos, e que o homem, mesmo sendo livre para agir dentro do pecado, ele não consegue, ele não pode ir contra aquilo que Deus já determinou. E um exemplo claríssimo disso é Judas. Quando olhamos para Judas, quem forçou Judas a fazer o que ele fez? Quem forçou Judas a entregar Jesus Cristo? Alguém forçou? Não, foi livre. Ele quis, ele fez. Pensemos, pois, então, haveria a remota possibilidade de Deus correr o risco da salvação não ser efetuada, porque Judas haveria de não vender Jesus Cristo? De jeito nenhum. Então, dentro da liberdade de Judas, a soberania de Deus se estabelece. Deus soberanamente fez a vontade que já estava pré-ordenada desde antes da fundação do mundo. Então, como conjugar a soberania de Deus e a responsabilidade do homem? Não há. A mente do homem não consegue fazer isso, por isso nem tente você em casa. Isso é loucura. Agora, nós não podemos desvirtuar a verdade da Bíblia porque nós não conseguimos conjugar essas ideias. Será possível que Deus, alguma coisa pode acontecer que não esteja no cuidado e no propósito e debaixo da soberania de Deus? Bom, se Deus é assim, eu não creio nele. O Deus que eu creio é o Deus que está acima de tudo e de todos e é Senhor até mesmo do inferno e do diabo. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos Deus claramente afirmar que Ele é soberano, inclusive na salvação do ser humano. Lá em Romanos capítulo 9, nós vemos Paulo tomar o argumento da eleição de Jacó e deixar Esaú de lado, exatamente dizendo que Deus quis assim. E ainda diz que antes que qualquer um deles fizesse qualquer obra, e ainda afirma lá, para que o desígnio de Deus estivesse acima das obras dos homens. Deus disse, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Depois ainda entra na questão mais clara, ainda não tem oleiro poder sobre o barro de fazer vasos para honra, vasos para desonra. Então, o grande problema é que nós não conseguimos lidar com a verdade bíblica. E acabamos esvaziando a verdade bíblica para que ela caiba dentro do raciocínio do ser humano.